Hoje vamos conhecer a emocionante história de Naamã, um comandante do exército sírio que buscou desesperadamente a cura para sua lepra. Esta história é repleta de reviravoltas surpreendentes e uma mensagem poderosa. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Naamã, um comandante do exército sírio sob o reinado de Ben-Hadad II, rei de Aram-Damasco, era um homem respeitado devido às suas habilidades militares, mas enfrentava um terrível problema. Ele era leproso. Mesmo com suas conquistas, a lepra o afligia constantemente. A reviravolta acontece quando uma jovem serva israelita, que estava na casa de Naamã como cativa, sugere que ele procurasse um profeta em Israel para ser curado. Impressionado com a esperança de uma cura, Naamã relata isso a seu senhor, o rei de Aram, que envia uma carta ao rei de Israel solicitando ajuda. O rei de Israel fica perplexo e não sabe como ajudar. Mas o profeta Eliseu, um homem de Deus, ouve falar da situação e envia uma mensagem ao rei, pedindo que ele encaminhe Naamã até ele. Naamã chega à casa de Eliseu cheio de expectativas, mas a maneira como ele é instruído a buscar a cura o surpreende. Eliseu simplesmente diz a ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio, Naamã fica furioso e reluta em seguir as instruções, mas, incentivado por seus servos, ele finalmente concorda. Ao mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, Naamã experimenta um milagre. Sua pele leprosa é completamente curada, e ele emerge da água com uma pele saudável. A fé e a obediência venceram a lepra que o atormentava. A história de Naamã nos ensina que, por meio da fé e da obediência, podemos superar os desafios que enfrentamos. Mesmo diante de instruções que podem parecer estranhas, nossa confiança em Deus pode nos levar a milagres surpreendentes. Naamã deixou para trás sua lepra, mas carregou consigo uma lição valiosa sobre fé e humildade. Naamã era um comandante poderoso e rico, que liderou a Síria à vitória em muitas guerras contra Israel, mas tinha uma condição devastadora: a lepra. A lepra, na época, era uma das doenças mais temidas e mortais, que fazia com que o corpo apodrecesse enquanto a pessoa ainda estava viva. Naamã, apesar de sua glória, enfrentou a fragilidade de sua própria humanidade. Essa doença era conhecida por tornar as partes do corpo insensíveis, resultando em feridas que se espalhavam e causavam desfiguração. Naamã, como muitos leprosos da Bíblia, estava ciente de sua vulnerabilidade e da proximidade da morte. A história de Naamã também nos lembra que, embora possamos nos considerar poderosos, nossa vulnerabilidade é uma realidade inescapável. Valorizar a saúde física é essencial, pois muitas vezes só percebemos seu valor quando estamos em perigo. Mesmo em seu auge como comandante, Naamã entendeu que sua vida estava em perigo devido à lepra. Ele percebeu que sua doença era uma sentença de morte em suspenso, aguardando o momento em que seu corpo fosse consumido. Não importa quão poderosos ou influentes possamos ser, todos enfrentamos vulnerabilidades e limitações humanas. Devemos cuidar de nossos corpos e valorizar a saúde que Deus nos concedeu, pois só percebemos sua importância quando está ameaçada. Naamã era um homem muito orgulhoso, em grande parte devido ao seu elevado status como comandante vitorioso e respeitado. Quando ele procurou o profeta Eliseu em busca de cura para sua lepra, sua arrogância ficou evidente. Naamã esperava ser recebido com grande pompa, mas Eliseu nem mesmo apareceu pessoalmente para encontrá-lo. Em vez disso, ele enviou uma mensagem simples: lavar-se no Rio Jordão 7 vezes. Essa reviravolta nas expectativas de Naamã o deixou furioso e desrespeitado. Ele estava prestes a abandonar sua oportunidade de cura porque sua vaidade estava ferida. Naamã talvez não estivesse suficientemente desesperado, uma vez que já havia tentado tudo o que podia para encontrar uma cura. Sua arrogância quase o impediu de receber uma bênção que estava ao seu alcance. A sabedoria de Provérbios 16, versículo 18, nos lembra de que o orgulho antecede a destruição e o espírito arrogante precede a queda. O orgulho se manifesta de várias maneiras, como acreditar que somos superiores aos outros ou que certas tarefas são indignas de nossa atenção. Isso pode nos levar a esperar tratamento especial e desconsiderar as necessidades dos outros. Naamã estava à beira de perder sua cura devido ao seu orgulho e à falta de humildade. Devemos lembrar que não somos superiores a ninguém e que as bênçãos muitas vezes vêm de maneiras que não esperamos. Como Romanos 12, versículo 3 nos aconselha, não devemos nos considerar superiores ao que somos, mas agir com humildade,
reconhecendo a graça que Deus distribuiu a cada um de nós. Naamã, apesar de buscar a cura para sua lepra, ficou descontente com as instruções de Eliseu. Ele não queria se banhar no Rio Jordão, que era conhecido como o mais lamacento e sujo dos rios. Naamã acreditava que havia opções muito melhores disponíveis. Sua expectativa era que Eliseu realizasse um grande ritual mágico e o curasse imediatamente. No entanto, Eliseu simplesmente enviou uma mensagem para que Naamã se banhasse no Jordão 7 vezes. Isso enfureceu Naamã, que se perguntou por que ele não podia simplesmente usar os rios mais limpos de Damasco, sua terra natal. Naamã estava prestes a deixar de receber uma bênção de Deus, devido à sua falta de fé e disposição para seguir as orientações de Deus. Isso nos lembra de que Deus muitas vezes age de maneiras inesperadas e desafia nossas expectativas. Naamã, apesar de sua alta estima por si mesmo, demonstrou ser uma pessoa razoável e lógica. Ele era humilde o suficiente para ouvir aqueles que estavam sob seu comando. Os servos de Naamã se aproximaram dele com palavras sábias. Eles questionaram: se o profeta lhe ordenasse algo grandioso, você não o faria? Quanto mais então quando ele lhe diz apenas: lave-se e seja purificado. Esta abordagem sensata e humilde de seus servos teve um grande impacto em Naamã. Isso nos lembra da importância de ouvir os conselhos e opiniões daqueles que nos rodeiam, independentemente de nossa posição ou status. Muitas vezes, a solução para nossos problemas pode vir de fontes inesperadas e de mentes que consideramos simples. A história de Naamã destaca o valor de manter relacionamentos saudáveis com aqueles que nos cercam. A maneira como ele tratava seus servos permitiu que eles se aproximassem dele com conselhos oportunos. Devemos tratar todos com respeito e valorizar as contribuições que cada pessoa pode oferecer, independentemente de sua posição na sociedade. Naamã recebeu uma instrução de Eliseu: mergulhar 7 vezes na água suja. O verbo utilizado em 2 Reis 5, versículo 14 para mergulhar é tabal, que significa imergir ou mergulhar completamente. Era uma ação de purificação, semelhante a um batismo. Naamã não hesitou e mergulhou completamente naquele rio lamacento, demonstrando obediência total e submissão a Deus. O resultado foi milagroso. Sua pele foi completamente restaurada, parecendo a pele de um bebê, algo incrível para um guerreiro cheio de cicatrizes. No entanto, o milagre não se limitou à cura física. Naamã também experimentou a limpeza de sua alma e recebeu a salvação. Sua obediência e fé o conduziram a uma experiência profunda com Deus, de forma semelhante à mulher com a questão de sangue. Eliseu recusou os presentes de Naamã para que ficasse claro que a cura não estava relacionada a Eliseu, mas ao Deus de Israel. Ao recusar os presentes, Naamã compreendeu que sua fé e obediência tocaram o coração de Deus e que essa era a chave para adorar o Deus verdadeiro. Após ser curado por Eliseu, Naamã revela algumas crenças supersticiosas que ele tinha sobre como Deus operava, algo semelhante à mulher com a questão de sangue. Ele pede para levar solo de Israel de volta à Síria. Na época, acreditava-se que deuses específicos governavam territórios específicos. Naamã acreditava que a terra de Israel era o território de Deus e que, ao levar o solo consigo, poderia adorar o Deus de Israel em Terra Santa. As crenças de Naamã estavam enraizadas em sua cultura e criação, mas Deus não negou o milagre. Ele honrou a obediência e fé demonstradas por Naamã. Deus aceitou o primeiro passo na direção certa. Uma lição fundamental da história de Naamã é que Deus nos encontra onde estamos. Não importa o quão fraca ou equivocada seja a nossa fé. Ele procura o menor gesto que mostre que acreditamos em sua existência e poder. O restante, Deus lhe dará com o tempo. Naamã foi tão notável em sua fé que Jesus o mencionou. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Essa afirmação de Jesus surpreendeu os judeus da época, pois eles eram ensinados a acreditar que os gentios estavam destinados ao inferno. No entanto, Jesus elogiou a fé dos gentios como Naamã. A história de Naamã nos ensina a deixar de lado o orgulho, esperar que Deus responda de maneiras inesperadas, ouvir vozes aparentemente insignificantes e obedecer a Deus completamente. Deus opera mesmo em meio à fé imperfeita. Lembre-se de que somos humanos e vulneráveis a esta vida terrena, independentemente de nossa aparência de sucesso. Espero que este dia seja um novo começo para você, assim como foi para Naamã. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui
No primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Continue explorando as lições poderosas da Bíblia. Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.